Eu queria primeiro agradecer a Débora e Eduardo pelo convite, e também a Flávia Cera, de quem eu canibalizei esse texto. Como eu já imaginava, o que eu tinha para falar, ou melhor, os temas que eu queria falar, já foram falados, então acho que o que interessa aqui é mais a montagem que eu vou fazer. Eu tenho duas epígrafes. O que eu vou falar aqui também é uma espécie de economia geral, mas uma economia geral selvagem, digamos assim, inspirada no Oswald e no Hélio Oiticica. As minhas duas epígrafes são do Hélio Oiticica. A primeira é a seguinte: lugar, here, à beira da selva, ao largo do civilized. Juntar as coisas, fazer o presente. Viver, construir o futuro. A segunda é essa montagem que o Hélio Oiticica fez, é uma montagem ligada ao que ele chamava de Subterranean Tropicalia, é de 69, provavelmente. Então, ele juntava algumas fotos, e ele juntou essas três fotos. Em cima são as Babylon Nests, é uma Babylon Nest, um ninho. A gente pode dizer que, de forma que é uma espécie de ocupação do movimento do sem mundo, por assim dizer, porque ele dizia que os ninhos, ele pretendia com os ninhos construir um lugar tão complicado e complexo que fosse um mundo, né? E então é uma instalação dele em Nova York. No meio é uma montagem que ele fez do Colhe do Escapo, do Augusto de Campos, que são poemas em folhas soltas, com de um lado da folha tem um pedaço de palavra, do outro outro, e ele montou justamente a palavra subsisto. E embaixo é uma família no semiárido nordestino, uma foto tirada pelo Carlos Vergara. O meu texto é uma espécie de comentário a essa montagem do Oiticica, ou seja, de pensar a subsistência como uma montagem, não como um estado. Bem, em 1968, os últimos revolucionários da modernidade, ou os primeiros da primavera por vir, entoaram mundo afora uma palavra de ordem: é proibido proibir. Essa fórmula ela não se confundia com a mera transgressão, na medida em que afirmava no metanível a proibição. Desse modo, o que se contestava era a lógica normativa na sua própria raiz, pois, no fundo, obedecer e aplicar a lei é uma mesma coisa. A transgressão está contida no próprio limite, o ultrapassamento da lei a confirma e a reforça. O exemplo mais claro dessa estrutura normativa talvez seja o talião, uma norma justamente de equivalência. A pena é tal qual o crime. A lei cria uma identidade entre dois atos distintos por meio de uma economia. Um e outro ato, ou um e outro olho, o crime e o castigo, eles se tornam olho por olho, uma espécie de reciprocidade negativa. O famoso adágio com que a gente costuma designar o talião não é olho por olho, por olho, por olho, mas olho por olho, dente por dente. Ou seja, não uma série de acontecimentos, mas uma série de equivalências. É uma espécie de tabelamento dos hábitos, por assim dizer. Dito de outro modo, a lógica proibitiva e sua economia da transgressão produzem uma redução daquilo que se pode ou não fazer a um dever positivo ou negativo. E é por isso que o Gabriel Tardi ele comparou a lei a uma barragem dos possíveis, a um dique dos possíveis, né? É uma metáfora muito instrutiva, porque os possíveis eles são barrados pela lei saindo como obedecimento ou transgressão, assim como numa hidrelétrica a potência é barrada e sai do outro lado metrificada em energia. Desse modo, o que estava em jogo no É Proibido Proibir era o acesso a uma outra economia e ecologia dos possíveis. Como um outro bordão da época deixava claro: sejamos realistas, demandemos o impossível. Foi provavelmente inspirado nessa palavra de ordem que Hélio Oiticica formulou uma série de formulações semelhantes, como experimentar o experimental e consumir o consumo. Essa última forma, que talvez seja mais atual do que nunca, ele aparece num texto chamado Brasil Diarreia, um texto dos anos 70, do mesma época do projeto da Subterrânea, né? Que está ligado, digamos, a esse manifesto. Uma série de inserções de sub, né? Nesse texto, Brasil Diarreia, Oiticica contrapunha a ideia de consumir o consumo
há duas estratégias de consumo que ele considerava dois lados de uma mesma moeda. Por um lado, a negação do consumo, que causava prisão de ventre, e, do outro lado, o consumo desenfreado, que causava a diluição, a diarreia. Essas duas modalidades de consumo seriam, para Oiticica, modalidades do que ele chamou de super, o excesso e a repressão, ou, em termos psicanalíticos, o supereu paterno, que reprime, que castra, e o supereu materno, que manda gozar. O limite e o limitado. Por sua vez, consumir o consumo seria uma operação do sub-sub, né? Que não visa nem conservar, nem superar o subdesenvolvimento. Enquanto uma forma ativa de subdesenvolver, não se tratava de uma solução de meio termo, entre consumir menos ou consumir mais, mas de dissolução dos termos. Como dizia Oiticica, uma transformação radical no campo dos conceitos valores vigentes, no comportamento contexto, que deglute e dissolve o que ele chamava de conivência, que seria a lógica comum às duas posturas, né? Conviver de forma conivente, né? Consumir o consumo, portanto, não é consumir mais, é consumir a lógica do consumo. Ou seja, se o consumo é sempre uma transformação, um processo digestivo, então o consumo do consumo é uma digestão desse processo. É a dissolução e transformação do consumo em algo outro. Na arte de Hélio Oiticica, o consumir o consumo implicava estar livre das amarras do consumismo, é uma expressão dele, ou seja, da demanda de produção de obras. Tratava-se, desse modo, de passar da obra e da criação, que são análogos à mercadoria e à produção na economia, né, aos acontecimentos, aos happenings, né, aos ambientes, incluindo justamente os ninhos, como a Babilonesta. A arte deixaria, sim, para Hélio, de ser a produção infinita de objetos, para passar a ser a formulação de uma possibilidade de vida. Todavia, aqui Oiticica não estava falando só de arte, ou melhor, ele estava falando só de arte, ou seja, de técnica. Se a guerra é o que move as inovações técnicas ocidentais, a gente podia dizer que a arte, enquanto vanguarda militar em outro sentido, é também um manancial de inventos tecnológicos, né? De modos de relação com o ambiente. Desse modo, o que se chamava de arte ambiental nos anos 60, ele adiantava uma certa indistinção entre natureza e cultura, ao se focar no prazer interessado do corpo, nos efeitos e no fazer. Justamente essas três coisas que Kant atribuía à natureza em oposição ao prazer desinteressado do julgamento, às obras e ao agir, que deveriam caracterizar a arte, né? Por isso, Oiticica diz não se referir à cultura no sentido estrito, mas a uma coisa mais global, que envolve um contexto maior de ação, incluindo os lados ético, político e social. E, ao final desse texto, Brasil Diarreia, ele postula que não existe arte experimental, mas o experimental. E o que eu vou tentar fazer aqui é investigar o que seria esse experimental e o que significaria consumir o consumo para além dessa esfera que a gente costuma associar à arte, né? O Oiticica parece se guiar pela máxima de Oswald de Andrade, segundo a qual nada existe fora da devoração, o ser é a devoração pura e eterna. Ou seja, de que nada se cria, nada se perde, tudo se devora. Como as metáforas de Oiticica deixam claro, a economia geral, por assim dizer, é analisada por ele de acordo com o seu modo de digestão. O que interessa não é a produção, e sim o consumo. Ou seja, toda produção já é um consumo, já é uma digestão e transformação, produzindo, assim, restos, dejetos, que permitem compreendê-la. Pois, como afirma o Elias Canetti, no excremento, que é o que resta de tudo, deixa-se reconhecer tudo quanto matamos. Poderíamos arriscar dizer, assim, que a verdadeira face da sociedade globalizada está no seu lixo, naquilo que ela gasta, nos seus restos. Como se sabe, já foi dito muitas vezes aqui, o capitalismo se funda sobre uma limitação formal do acesso aos recursos, por meio do cercamento de terras, da redução à propriedade daqueles inúmeros direitos reais e direitos das coisas, e pela criação da forma jurídica do sujeito de direito. Mas, digamos, há uma espécie de fundamento ontológico do consumo capitalista, sobre o qual o Peter já tocou, que é a transformação das coisas do mundo em recursos, uma espécie de metafísica da utilidade, né, que foi enunciada, entre outros, por Hegel.
Como tudo é útil ao homem, assim também o homem é útil a tudo. É um trecho da Fenomenologia do Espírito, né? Sendo medida de todas as coisas, o homem é o animal que mede todas as coisas. Essa é a lógica, né? Nas palavras de Oswald, tratava-se da redução do mundo não métrico a um mundo métrico, uma metrificação, né? O sentido das coisas reduziu-se drasticamente a um projeto de instrumentalização humana, e assim as coisas puderam se tornar equivalentes por meio de uma unidade que as media, o valor de uso, né, como o primeiro valor de troca, por assim dizer. E talvez nada demonstre melhor a redução unidimensional e unilateral de sentido que as embalagens das nossas mercadorias, né? Os limites que marcam seus contornos e que tentam preservar o pouco de sentido que tem nas mercadorias, né? A utilidade. Ou então suplementá-las com um outro sentido por meio da propaganda. O consumo capitalista começa, assim, já nessa transformação de coisas em mercadorias, num esvaziamento de sentido que marca o modo de produção globalizante. O consumo propriamente dito apenas consuma esse processo, ao converter as mercadorias em lixo, em waste, ao gastá-las, né? O consumo propriamente dito tira justamente o que sobrou de sentido, que é a utilidade, né? Termina o processo de esvaziamento. No Holocene, para usar um termo do Eduardo para caracterizar o antropoceno, das palavras às coisas, tudo se gasta, incluindo aqueles homens considerados sem sentido, que são trancafiados em prisões e manicômios. Segundo o boato corrente nos anos 1990, além da muralha da China, a outra construção humana visível do espaço era o aterro sanitário de Fresh Kills, em Nova York. Sintomaticamente, um limite e uma wasteland, né? Esse boato trazia, na verdade, nunca foi confirmado, parece que alguns astronautas diziam que podia ver, mas não faz muito sentido, porque não dá de ver a ilha de Manhattan, enfim. Mas o boato trazia consigo uma profunda verdade. Depositado no mar, deslocado para as periferias, o lixo é a grande obra da modernidade, e a sua maior realização é a grande ilha de lixo do Pacífico, né? Ou seja, o mundo foi contaminado por essa indigestão consumista. Isso é uma obra do Chris Jordan. Ele tem uma série de fotos com esses pássaros, são albatrozes de uma ilha do Pacífico, a mais de 2.000 quilômetros da costa, em que os pais desses albatrozes eles alimentam os filhos com dejetos que estão no mar, achando que é comida, né? Então, a indigestão se alastra, né? 2.000 quilômetros do lugar mais habitado por homens, né? E, nesse processo, se ignorou justamente a reciprocidade da transformação que toda a digestão envolve, né? A via de mão dupla da digestão. A transformação daquilo que se consome é sempre acompanhada pela transformação daquele que consome. O projeto humano, na verdade, acabou se tornando a sombra de seu lixo e não apenas o contrário. Isso é uma obra de um casal, o Tim Noble e a Sue Webster. Eles fazem uma série de obras assim. Na verdade, a obra é interessante, porque a obra em si é o efeito da obra, é o efeito da luz sobre a obra, né? Que é a obra em si é o lixo, né? Isso é o equivalente a 6 meses de lixo dos artistas e 2 gaivotas tratadas por um taxidermista. A quantidade de lixo acumulada no mundo amplifica o alcance de uma máxima de Walter Benjamin. Não é só que teremos que nos virar com pouco, teremos também que nos virar com os restos. Teremos que consumir o consumo. Bem, como o Eduardo estava falando de manhã, o Deleuze ele propôs uma distinção entre 2 tipos de limites. O primeiro seria o limite contorno, a ideia mais tradicional de limite, um limite externo, é uma forma que informa os corpos, independente do conteúdo dos corpos, né? Marcando uma extensão, e cujo movimento é do contentor ao conteúdo, da circunferência ao centro. É um limite métrico, é o modelo de limite da lei, mais ou menos. E um segundo limite, que seria o limite dinâmico ou limite interno imanente, que, na verdade, não é propriamente um limite, mas é a tensão dos corpos, a tendência ou inclinação dos corpos, e, portanto, é intensivo e não chega a uma circunferência extensa determinada, sendo mais um movimento de contração e dilatação a partir de um centro. É um limite não métrico que se expressa não por um contorno, mas por uma maneira de ser, por um modo de vida, um hábito. Não um lugar determinado, mas uma maneira de habitar o mundo, uma posição relacional.
Todavia, esses dois tipos de limite, eles não são apenas conceituais nem objetivos, eles não são de ordem subjetiva nem objetiva, mas eles se referem a duas experiências do limite. E o mesmo se pode dizer com aquela distinção entre métrico e não métrico que eu evocava antes e que o Oswald de Andrade tomava do físico Thomas Eddington. Semelhante à diferença entre espaços lisos e estriados, essa diferença não diz respeito a porções distintas do mundo, né, a coisas diferentes do mundo, ou material e espiritual, mas sim a modos diferentes daquela relação eu com o ambiente que caracteriza toda a experiência. Eu com o ambiente é uma expressão do Eddington. Portanto, as coisas não são em si métricas ou não métricas. Tampouco a nossa percepção cultural ou individual que vê limites internos ou externos. Trata-se de uma relação entre a perspectiva e as coisas, ou seja, do sentido, né? O que há, portanto, são linhas de força, processos de metrificação e desmetrificação, de extensão e intenção, que se sobrepõem, se revertem, se antecipam, se conjuram, etc. Por isso, numa cultura, interessa o seu consumo, que é o sentido de sua transformação. E se, digamos, essa leitura está correta, a gente podia arriscar dizer que o processo digestivo de metrificação do consumo capitalista se dá pela transformação de um limite imanente em um limite contorno, né? Uma espécie de extensão de uma tensão interna de uma coisa que é, por exemplo, a utilidade. O olho por olho, a embalagem, etc. Ou seja, um processo de delimitar o limite, né? Essa é a metrificação. Seria, desse modo, uma experiência do perito, em que se mede o espaço a fim de ocupá-lo. Por outro lado, a gente teria a operação inversa, que é a transformação do métrico em não métrico, que seria uma operação contrária de limitar o limite, de incorporar um limite extenso e convertê-lo em limite imanente, em convertê-lo em uma tensão, né, uma tendência dos corpos, fazendo da forma corpo e convertendo o limite contorno em um limite dinâmico. Esses processos são complexos. Um modo de fazer, digamos, de fazer isso é perfurar um limite extenso por outro limite extenso, né? Limitar o limite literalmente. Talvez a melhor expressão visual disso seja essa ocupação na usina de Belo Monte. Isso é barragem de Belo Monte, né, e o pessoal do Xingu vivo, né, Ribeirinho, os índios, o pessoal da ONG, eles justamente limitaram o limite. Né. Observa que é um limite de outra ordem que o limite da barragem, né, barrar a barragem, literalmente. Porque o limite que é inserido é água e não terra. Né. Oi? Explicar o que é Belo Monte? Belo Monte para quem não sabe, é o símbolo do desenvolvimentismo devastador brasileiro levado a cabo pelo governo Dilma. É um projeto da ditadura que nunca saiu do papel na época da ditadura. Depois o Sarney, eu acho, tentou construir Belo Monte, não conseguiu. Os índios resistiram. E daí o governo de esquerda, de suposta esquerda, conseguiu finalmente barrar o Xingu. Começar o barramento do Xingu, porque essa é a primeira de muitas usinas que serão construídas no Xingu para que, de fato, seja rentável economicamente. Essa é uma outra forma de limitar o limite. Aqui isso foi uma das manifestações de junho, né, o caveirão, o limite à lei em movimento, né, sendo justamente barrado pelos manifestantes. Eu tinha um poema do André Valias, mas, infelizmente, que era justamente barrar a barragem. É um poema lindo, mas fica para outra hora. Bem, se nessa, digamos, espécie de leitura de crítica à economia estética que eu estou fazendo aqui, eu associei a embalagem com esse limite contorno, com a medida, né? Eu queria contrapor a essa figura da embalagem uma outra que é da poesia, como, digamos, figura do limite imanente. E talvez não seja um acaso que Platão tenha invocado a medida, justamente a medida, o metro, o peso e a unidade, como uma arma contra as ilusões exploradas pelo poeta, que são ilusões derivadas da variação de ponto de vista, né? Porque talvez a poesia seja a figura da transformação, a figura máxima da transformação no não métrico, da transformação de uma barbaridade, do métrico no não métrico.
Pois o que é poesia, se não dar corpo a um limite externo, internalizar um limite externo como via de acesso a uma experiência de intensidade? A cesura do verso, o branco da página, os pixels do monitor. A poesia, em todos os seus modos, é uma experimentação de medidas que atinge o não métrico por meio da introversão de uma métrica e sua conversão em um modo, em uma inclinação. É limitando a extensividade que se dá à intensificação poética. Assim, por exemplo, o enjambement, o encavalgamento do verso, ele barra a cesura, que é justamente representada graficamente por uma barra, né? E daí a extrema relevância da isomorfia na poesia, né? A reciprocidade entre limite e conteúdo, a imanência entre limite e corpo, né? Bem, a poesia não designa apenas essa forma que a gente conhece como poesia, sendo essa forma apenas o índice de todo fazer que transforma a limitação em intensidade, né? Não por acaso, é comum na linguagem popular que qualquer prática concisa e intensa de uma frase de efeito ou uma jogada de Garrincha seja chamada de poética, né? Desse modo, a gente poderia diferenciar técnicas que transformam o métrico em não métrico, quer dizer, a gente podia chamar as técnicas que transformam o métrico em não métrico de poesia do mundo, seguindo uma sugestão do Viveiros. Uma espécie de prática experimental da vida, como diziam os situacionistas. Em suma, uma experiência do perigo, uma ocupação desmetrificadora. Bem, o exemplo oswaldiano de consumo que transforma o métrico em não métrico era a antropofagia ritual tupi, né, uma relação de sujeito-sujeito, em que a devoração do corpo do inimigo estava associada à adoção de um novo nome pelo devorador. Aqui o consumo não é um processo de esvaziamento de sentido ou de redução de sentido, pelo contrário, o sentido provém do consumo, né? O nome provém da devoração. Além disso, o Oswald costumava associar o métrico, que é isso que ele chamava como o métrico, com a autoridade exterior, as interdições climatéricas. E agora, com essa ideia de transformação do métrico em não métrico, talvez fique mais claro que essa ideia de absorção do ambiente que ele propunha não era superação dos limites materiais, ultrapassamento deles, mas a sua transformação em uma inclinação intensiva, né? Daí vem o sentido profundo de um trecho do Manifesto Antropófago. Da equação eu parte do cosmos ao axioma cosmos parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Tratava-se de transformar um regime no qual o eu é uma porção delimitada do mundo, né? Uma parte do mundo, uma extensão, em um outro no qual o mundo é o efeito da composição dos sujeitos e suas intensidades. Uma circunferência inexistente que resulta das intenções combinadas de cada eu. O cosmos parte do eu. Isso que Oswald chamava de subsistência antropofágica era, desse modo, um contato com a exterioridade. O cosmos parte do eu, mas só me interessa o que não é meu, só me interessa o outro, né? E a gente poderia arriscar dizer que o nome que se adquire quando, por aqueles que absorvem Gaia, por aqueles que devoram a Gaia, fazendo dela uma experiência não métrica, seja a Gaiatos, né? E que a Gaia ciência de Gaia, o conhecimento da subsistência, se chame a Gaiatologia. Vou falar... Bem, eu vou pular um pouco a questão da economia de subsistência. Tem bastante antropólogo no auditório, já sabe, né, o que o Salins fez naquele artigo clássico, ao demonstrar que, na verdade, as economias de subsistência eram, na verdade, economias de abundância, né? Através, digamos, elas limitam, elas recusam o excesso, a produção. Mas se a subsistência designa uma experiência com o mundo, né, uma outra forma de experiência com o mundo, a experiência desmetrificadora, ela não se reduz à política ou à economia, né, não se reduz às economias de subsistência. Enquanto forma de conhecimento, ela se deixa ver também no que o Lévi-Strauss chamou de pensamento selvagem, em oposição ao pensamento domesticado. A bricolagem em oposição à engenharia. Enquanto a engenharia, segundo Lévi-Strauss, se caracteriza por uma capacidade ilimitada, ela seguia por um projeto que deseja ir além de um limite, o bricoleur ele trabalha por meio de meios limites, né? Trabalha com uma composição de materiais heteróclitos.
O bricoleur, desse modo, que eu quero argumentar aqui, é que a bricolagem trabalha com limites imanentes à matéria-prima, né? Não querendo superá-la, transformá-la, guiando-se por um projeto, né? E sim pela combinação. Pois, ao operar com aquilo que Lévi-Strauss caracterizou como resíduos de construções e destruições anteriores, ou seja, justamente essas coisas aparentemente gastas, né? Testemunhos fósseis de destruições anteriores, o bricoleur não lida com formas vazias, pelo contrário. As possibilidades de composição da bricolagem estão limitadas pela história particular de cada peça e por aquilo que nela subsiste, diz Lévi-Strauss. Ou seja, o conjunto de relações ao mesmo tempo concretas e virtuais. E é justamente essa limitação imanente, o sentido das coisas que subsiste nas peças que o bricoleur monta, que é a condição da imprevisibilidade da composição. Ao intensificar aquilo que subsiste nas coisas, o bricoleur é um reciclador radical, que não se limita a simplesmente devolver a utilidade às coisas, mas compor o seu sentido, como aqueles personagens de ficções apocalípticas que mobilizam o resto de um mundo devastado, não apenas para novos fins, novos usos, mas também para uma nova relação com as coisas, inclusive para uma nova estética, por mais trash que seja. Por exemplo, isso aqui é um estilo do Mad Max, né? Que é uma espécie de mobilização dos restos contra o resto do Estado, né? Em que, digamos, a luta se dá por meio da bricolagem vital, digamos assim. O que eu estou querendo afirmar aqui é que, digamos, algo sempre resta do sentido esvaziado das coisas, né? Nem toda metrificação, digamos, a metrificação não é um processo inexorável. É possível conseguir, digamos, realizar a operação inversa de desmetrificação. E tem uma catadora de lixo, a Estamília, do famoso filme, ela tem uma frase que talvez resuma essa subsistência do sentido das coisas. Ela diz: tudo que a gente pensa existe. E essa fórmula justamente parece ser a melhor tradução possível para a ontologia do Meinong, o Alexis Meinong. Como se sabe, o Meinong ele atacava frontalmente o que ele chamava de privilégio do atual, né, do efetivo, do real. E ele dizia que, antes de toda existência, indiferente à existência, tudo subsistiria objetivamente, com a mesma dignidade do atual. As qualidades, as relações, os modos, mas também os objetos impossíveis, como o círculo quadrado, que é uma figura lógica similar aos metamorfos dos mitos, né? Toda essa fauna e flora ontológica ficou conhecida como a selva de Meinong. E, na verdade, esse modo de subsistência seria também o que ele chamava de pseudo-existência, ou seja, existência ficcional, né? Uma espécie de realidade virtual. Quanto tempo tem? Bem, eu vou tentar sintetizar rapidinho aqui. O que eu estou querendo chamar de subsistência, ou desse movimento de subdesenvolver, de subtender, de tender para dentro ou para baixo, ele acessa uma região, uma zona de sentido, uma zona ontológica, que é muito mais rico do que o alto, muito mais intenso, ao contrário da imagem de pobreza, isolamento, etc., que a gente costuma associar à ideia de subsistência. A subsistência designa aqui, ou estou querendo chamá-la aqui, de uma zona material e ontológica baixa, que não pode ser qualificada. Não constitui, portanto, o domínio da necessidade, mas de todas as categorias modais, em especial a virtualidade. Tudo que existe também subsiste, assim como tudo que não existe. Ou seja, a subsistência é uma espécie de subsolo da existência, o seu adubo, a existência em devir. Se é uma imagem para a subsistência, ela é justamente evocada pelo Bataille, que é da putrescência da matéria orgânica, o humus, né? Em toda a sua riqueza vital, na qual tudo que existe e não existe, como plantas,
plantam suas raízes, né? É lama e não lixo, né? São duas formas, duas figuras diferentes, né, do consumo. Para concluir, eu diria que o desafio que a catástrofe ambiental nos coloca, portanto, não é só escolher entre obedecer resignadamente os limites materiais do planeta, mantendo nossa forma de existência, ou então, como querem os aceleracionistas, ultrapassá-los esperando uma superação dialética. Antes, a catástrofe ambiental em curso possibilita ou mesmo obriga uma solução ao mesmo tempo mais simples e mais drástica. Lidar com os limites de outro modo, fazer deles uma inclinação, subverter os limites, ou seja, vertê-los para baixo, entendê-los, tendê-los para dentro, incorporar e transformá-los em um modo intenso de vida, descobrindo toda a riqueza do baixo. Fazer uma experiência do limite de máxima intensidade, uma experiência limite do limite. Subsistir, portanto, é inserir o sub na existência, ou seja, descer para o mundo. Numa formulação de Flávia Cera, devolver terra a terra para descer a terra, para reinfiltrar a diversidade no subsolo, para fazê-la emergir, para inventar novos modos de vida, para começar de novo. E eu acho que, nesse ponto, os artistas têm um papel importantíssimo, como já foi falado muitas vezes aqui, até porque, segundo a Lígia Clark, os artistas são uma espécie de... eles inoculam a sociedade com o vírus de um novo modo de existir, né? Não é apenas... a arte não trata apenas de conteúdos, de hipóteses de pensamento, mas justamente a arte não é um modo de conscientização, é um modo de sensibilização, no sentido mais radical do termo, em que justamente a inexistência ou a subsistência comporta um valor primordial, né? Acho que era isso.